Os conflitos em Israel, eles têm raízes históricas, tá? Raízes religiosas, territoriais, políticas, tá? E essas raízes, elas se entrelaçam há milênios, tá? Porque a região, ela é considerada muito sagrada pelas três maiores regiões do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E essa disputa pela Terra Santa, ela já existe há muito tempo, desde os tempos muito antigos, e isso se intensificou no século XX, a partir de 1948, com a criação do Estado de Israel, né? Então esses conflitos, eles se agravaram com isso. Por isso, por essa criação do Estado de Israel, é que significou a retirada e expulsão de milhares de palestinos das suas terras, né? Então, desde então, israelenses, palestinos, eles disputam esse direito sobre o mesmo território, né? Especialmente Jerusalém, que é considerada muito sagrada por ambos os povos, né? E, além disso, as potências internacionais, que ao longo do tempo sempre vieram alimentando interesses geopolíticos, econômicos ali naquela região, e isso só intensificou toda essa instabilidade naquela região, né? O que era uma questão de território, de identidade, foi sendo cada vez mais manipulado por interesse político, ideológico, econômico, e aí transformou tudo isso num conflito que é crônico, né? Nunca parou de ter guerra lá. Então, no fundo, essa guerra, ela sempre foi uma guerra com ar de posse, né? De poder, de identidade, né? Travada sempre em nome da fé, que é sustentada por estruturas humanas de muita ambição, de muito controle. E é lógico que por trás de tudo isso tem muita manipulação das trevas, né? Porque nós somos, os seres humanos, eles são marionetes das trevas, né? Também somos marionetes dos magos negros, dos dragões, dos quiumbas, né? Porque eles fazem nós ser hipnotizados, serem conduzidos sutilmente para esses caminhos negativos da humanidade. Porque esses conflitos intermináveis em regiões como Israel não é apenas uma questão humana ou política. Nos bastidores da espiritualidade tem atuação direta dessas forças das trevas, inclusive de mago negro, que se aproveita da dor, se aproveita do fanatismo, né, da sede de vingança para alimentar toda essa egrégora de ódio e de dominação. E os magos, que é essas mentes altamente inteligentes e manipuladoras que atuam nos bastidores há milênios, eles instigam líderes encarnados e alimentam todas as ideologias extremistas e mantêm as massas permanentes em estado de guerra e de sofrimento. Porque para eles, quanto mais sangue, galera, quanto mais sangue for derramado em nome da fé, mais forte é a egrégora que sustenta a negatividade, né? Então, a gente vê no plano físico destruição, intolerância, disputa por terra sagrada, né? Esse reflexo de uma guerra muito mais antiga, muito mais complexa no plano sutil. Então, é uma guerra de poder espiritual sobre a humanidade. E os magos negros sabem que enquanto tiver tudo isso, né, é sustentado o poder deles na mão. Então, é por isso que paz nenhuma verdadeira virá por tratados ou por armas, né? A verdadeira cura, ela sempre começa no plano espiritual, com consciência, com união, com libertação das amarras mentais que as trevas impuseram ao longo da história, né? E como que a espiritualidade age nesses momentos de extrema tensão, de guerras, de desencarnes coletivos? Então, em momentos como esse de guerras, de desastres, de conflitos, né, a espiritualidade, ela sempre vai atuar nos bastidores com muita intensidade, tá? Só que sempre de forma silenciosa, camuflada, sempre estratégica, tá? Ela nunca vai interferir de forma direta nas decisões humanas, tá? Porque ela respeita muito o livre-arbítrio, né? Só que ela age em diversas frentes para minimizar o sofrimento, o nosso sofrimento, né? Dos seres humanos, né? De quem está lá naquela região, resgatando os espíritos, sustentando vibracionalmente os encarnados e amparando os desencarnes coletivos, né? Então, o que acontece com a espiritualidade nesses momentos? Então, existe um amparo aos desencarnados, né? Porque tem equipes inteiras especializadas que organizam, né? Que se organizam para receber, para socorrer, para acolher os espíritos que estão desencarnando em massa, especialmente aqueles que partiram de forma muito violenta, né? Que é o que acontece agora, com explosões, com
armamento pesado, né? De forma repentina, você está às vezes dormindo, cai uma bomba no seu prédio, o prédio desmorona, você desencarna. É repentino, é violento, né? Então eles têm egrégoras inteiras para cuidar desses desencarnes, né? Trazem sustentação emocional, sustentação psicológica para os encarnados, porque os mentores e os guardiões, eles se aproximam das pessoas em oração, em desespero, em hospitais, em abrigos, e traz essa força, né? Fortalecendo as forças internas para que não desmoronem emocionalmente. Há também um trabalho muito forte de limpeza, de magnetização, porque regiões inteiras elas podem ser cercadas de falanges da luz que vão tentar sempre reduzir a influência de eguns, de quiumbas, de magos negros, e eles criam corredores, né, um corredor vibracional de alívio para que essas influências sejam reduzidas, né? Atuam através dos encarnados também, né, porque a espiritualidade vai intuir e inspirar médicos, vai inspirar voluntários, jornalistas conscientes, né? Médiums, líderes de paz, né? Terapeutas, qualquer pessoa que, mesmo no meio do caos ali, escolhe agir com empatia, serviço, né? E se torna instrumento vivo de luz, né? Então a espiritualidade está sempre usando nós como ferramentas, né? Então existe também uma reorganização kármica coletiva, porque em certos momentos a espiritualidade ela vai permitir todas essas provas coletivas, que elas ocorram, essas provas, para que a humanidade desperte, né? Que ela reflita, que ela reveja as suas escolhas. Então nesses casos o amparo sempre vai existir, só que não anula a colheita dos próprios atos, entende? Então quem está lá nesse momento está passando por um processo kármico também, tá? Mesmo que não apareça, a luz, pessoal, ela nunca vai abandonar ninguém. Ela respeita todas as leis maiores do universo, ela age em silêncio, né, enquanto as trevas estão lá bombardeando, está gritando, está usando armas, está brigando, a luz é silêncio, é na camuflagem, né? E é por isso que quem está se conectando com a luz, com o amor, com a fé sincera, com o serviço ao próximo, sempre vai se tornar um ponto de ancoragem da espiritualidade no meio do caos, tá? Então, assim, a luz ela sempre vai atuar onde houver um coração disposto a servir, onde houver um coração disposto a sentir, um coração disposto a despertar, tá? E nesse momento, qual que é a nossa função em meio a esse caos todo, que não é só esse conflito que está lá a todo vapor, existem outros conflitos que a gente não vê, que não é mídia, né? Então a coisa mais importante que a gente pode fazer, mesmo sem estar lá diretamente no centro do conflito, é sustentar a luz no meio da escuridão, é a nossa luz. Então isso não é uma coisa simbólica ou bonita de se dizer, é um trabalho espiritual muito concreto, tá? Que existe uma consequência no plano sutil de tudo aquilo que a gente emana. A gente fala sempre da responsabilidade vibracional, né? Seja você pelo menos responsável pela tua vibração. Então mantenha a tua vibração elevada. Alguém precisa sustentar o equilíbrio enquanto o mundo está surtando. Então ore, medite, cuida da mente, cuida das palavras, do que você está emanando, dos sentimentos. Não julgue, não entre em disputas, né, que sempre fica naquela picuinha, porque Israel isso, porque a Palestina isso. Fuja desses extremos, fuja da polarização. Entre em prece, entende? Não se deixa você ser arrastado pelo ódio, pelo medo, pela raiva, pelo julgamento ou pelo fanatismo, tá? Porque isso aí, cara, só vai alimentar a mesma egrégora das trevas que está provocando todos esses conflitos, tá? Reze, emane luz para a humanidade, uma prece sincera, sempre um pensamento de compaixão por quem está de ambos os lados, de todos os lados, tá? Vai ajudar muito, uma vela acesa com a intenção verdadeira, isso vai chegar onde você não pode ir fisicamente, né? Porque a espiritualidade vai usar essa frequência de luz como ponto de sustentação, como ponto de amparo em zonas de conflito, tá? Trabalhe a reforma íntima, porque quanto mais pessoas se limpam por dentro, mais difícil fica para as forças das trevas manterem esse domínio sobre a coletividade, né? Porque cada cura pessoal é uma brecha aberta para que a luz, para que haja luz na consciência coletiva, né? É muito importante você também praticar a empatia no dia a dia. Não adianta você ficar julgando um ou outro e durante o dia a dia você também é uma pessoa extremamente
ruim e se torna inútil para a luz, porque você é uma pessoa que não está nem aí para os outros e fica julgando quem está lá em guerra, defendendo um ou outro, mas você é uma péssima pessoa durante o dia na rua, né? Então não adianta você ficar apontando o dedo julgando sem você olhar para dentro. Porque a paz, ela só vai começar com essas pequenas relações, como você falar com as pessoas, como que você trata quem pensa diferente, como que você reage às injustiças. Porque o mundo lá fora é sempre reflexo do que acontece aqui dentro. Ou vocês acham que todo esse conflito, ele é espelho do quê? É espelho da humanidade que está sobre esta terra. É isto que é os conflitos, né? Reflete o nosso interno. Seja um canal de consciência. Fale com quem está aberto a uma ideia diferente. Esclareça com amor, mostre um outro ponto de vista. Traz a espiritualidade com simplicidade, com verdade. Isso vai ajudar vocês a dissolverem o fanatismo das pessoas, o ódio, a ignorância, que fica nessa alimentação da guerra o tempo todo, né? Então, mesmo que você não tenha poder político, que você não tenha arma nas mãos, e tomara que nunca tenha armas para fazer nada, você tem a tua energia, tem a tua palavra, tem o teu exemplo, que tem a tua consciência. E isso, quando vibrando na frequência certa, é muito mais forte do que 1000 exércitos, tá? Então, no meio dessa guerra, quem está se recusando a entrar nessa onda de ódio já está vencendo por dentro. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.